Este é o Steam Deck, um console portátil poderoso lançado pela Valve. E hoje considerado sonho de consumo de muito game que quer jogar os seus jogos de PC de forma portátil. Agora, a pergunta que não quer calar é: será que o Steam Deck é capaz de bater de frente com o tradicional Nintendo Switch? Bem, começando pelo som. Assim que você começa a utilizar o Steam Deck, a primeira coisa que você percebe que bate de frente com o Nintendo Switch é o som. O Switch ele acaba trazendo dois alto-falantes na parte inferior do console, que é muito melhor do que aparenta ser. O Nintendo Switch OLED, por exemplo, ele teve uma pequena melhoria comparado com o alto-falante do Nintendo Switch V2. No entanto, o fato do Steam Deck ter os dois alto-falantes voltados diretamente para frente faz com que você tenha uma sensação que o áudio do Steam Deck é um pouquinho mais alto. Eu confesso para você que a diferença é bem pouca, mas esse pequeno detalhe no design do Steam Deck faz com que você tenha essa sensação. Isso não quer dizer que o áudio do Nintendo Switch seja ruim, muito pelo contrário. O áudio dos dois consoles são muito bons, mas esse pequeno detalhe pode fazer uma pequena diferença se você quer ouvir o som um pouquinho mais alto. Então é aí que entra a tela. Apesar do Steam Deck ser um console mais novo do que o Switch, ele possui uma tela com um painel de LCD IPS de 7 polegadas, trazendo uma resolução de 1280 por 800 pixels. A taxa de atualização chega a 60 Hz, que é o suficiente para você jogar jogos a 60 FPS. A tela do Switch também é de 7 polegadas, também tem uma resolução de 1280 por 800 pixels e uma taxa de atualização de até 60 Hz. Porém, a tela do Nintendo Switch é OLED. Esse é um tipo de detalhe importante que não dá para ignorar. A tela OLED ela tem uma qualidade muito superior a uma tela LCD do tipo IPS. Apesar da tela dos dois serem bem parecidas, o Nintendo Switch acaba levando a melhor, já que uma tela OLED acaba trazendo um pouco mais de contraste e uma fidelidade de cores que faz com que o jogo pareça muito mais bonito. Mas a Valve agora também lançou um Steam Deck na sua versão OLED. Quem sabe um dia a gente testa aqui no canal, então já se inscreve para não perder. Essas são as primeiras impressões que são até que um tanto quanto interessantes. Mas, se você acompanha os consoles da Nintendo, você sabe que a Nintendo ela é especialista em lançar acessórios para os seus consoles. O Nintendo Switch, por exemplo, tem dock, Pro Controle, Joy-Cons, película, capa, case, enfim. São vários acessórios que a Nintendo traz para você complementar o seu console. No entanto, o Steam Deck também tem os seus acessórios. O Steam Deck ele também tem uma dock, ele também tem uma case. Inclusive essa dock dizem que foi uma tentativa da Valve copiar o próprio Nintendo Switch, porque ele já vem com a sua dock de fábrica. Infelizmente, quando você compra o Steam Deck não vem com essa dock, porque a dock do Steam Deck é vendida separadamente, enquanto a dock do Nintendo Switch já vem incluso no momento que você compra o console. Isso acaba sendo uma vantagem para o próprio Nintendo Switch, enquanto a gente tem que meter a mão no bolso e comprar um acessório separadamente, se a gente quiser conectar o Steam Deck na televisão. No frigir dos ovos, você consegue adicionar controle, capa, fone de ouvido, mouse, teclado. Afinal de contas, o Steam Deck ele é um PC game portátil. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para esses acessórios que eu estou falando aqui, caso você queira comprar algum desses aí por um precinho bem camarada para você, beleza? Apesar dos dois consoles terem uma quantidade razoável de acessórios, não tem como negar que quando o assunto é acessório, a Nintendo acaba se saindo um pouco melhor. Afinal de contas, você acaba encontrando muito mais acessórios para o Nintendo Switch do que para o próprio Steam Deck. É claro que, quanto mais acessórios você coloca no seu console, menos portátil ele fica. É ou não é? E eu entendo da seguinte forma: quando você tem um portátil, a principal vantagem dele é a portabilidade. E é claro que tanto o Switch quanto o Steam Deck permite você levar ele para qualquer lugar. Basta você colocar ele numa mochila e pronto, é só levar. Mas o Steam Deck acaba sendo um trambolho. É só você comparar o tamanho dos dois consoles. O Steam Deck é muito maior e muito mais pesado. Então, do ponto de vista de portabilidade, mais uma vez, o Nintendo Switch acaba se saindo um pouco melhor. Por ser mais leve, pelo fato de você conseguir destacar os Joy-Cons e ele fica menor ainda. Então, a portabilidade do Nintendo Switch acaba sendo um pouquinho melhor do que do Steam Deck. E o tamanho do Steam Deck, essa espessura do console, acaba afetando também o conforto. Por um lado, o fato do Nintendo Switch ser fino, menorzinho e ter os controles destacáveis faz com que ele passe uma certa sensação de fragilidade, que você não encontra isso no Steam Deck por causa da brutalidade do Steam Deck. Ele é grande, ele é robusto, você pega ele na mão, você sente que ele é um produto de altíssima qualidade, você não tem essa sensação de fragilidade.
Agora, o tamanho dele, de fato, pode incomodar algumas pessoas. Para mim, é interessante ter um console grande, porque ele se encaixa melhor nas minhas mãos e eu acabo achando isso um pouco mais confortável. O fato do Nintendo Switch ser um pouquinho menor acaba me incomodando um pouco na pegada. Então eu acho que a ergonomia do Steam Deck acaba sendo um pouquinho melhor, logo trazendo um pouco mais de conforto. O peso é outra coisa também que afeta essa questão do conforto. O Steam Deck, por exemplo, ele pesa 140 gramas contra apenas 322 gramas do Nintendo Switch. Isso pode parecer bobeira, mas com o passar do tempo você vai perceber que quanto mais pesado o console, mais difícil é para você jogar longas quantidades de tempo. O Steam Deck é muito fácil você cansar depois de 30, 40 minutos jogando, você já quer apoiar em algum lugar. Enquanto o Nintendo Switch você já consegue jogar por um período de tempo um pouco mais longo, porque o peso dele, por ele ser leve, acaba não te incomodando tanto quanto a do Steam Deck. Entre o controle do Steam Deck e o controle do Nintendo Switch, para mim, aí já é uma opinião pessoal, eu acho mais confortável o controle do Steam Deck, justamente por isso que eu falei, pela ergonomia e o fato dele se encaixar melhor na mão. Agora o peso, de fato, é algo que joga contra o Steam Deck e favorece o Nintendo Switch. Então, na minha opinião, eu acho que o controle do Steam Deck acaba se tornando um pouco melhor nessa questão de conforto, já que ele é um pouco maior e mais ergonômico. Antes da gente falar dos jogos e dos gráficos, é importante a gente falar aqui a principal diferença entre o Steam Deck e o Nintendo Switch, que é o software. O Steam Deck ele roda um sistema baseado em Linux, o SteamOS, que foi totalmente personalizado pela Valve. E ele foi projetado para ser fácil de usar. Porém, o Nintendo Switch ele tem um sistema operacional próprio desenvolvido pela própria Nintendo, que também foi projetado para ser simples e intuitivo. A principal vantagem do Switch é que você não precisa se preocupar com nada. Basta você comprar o seu jogo ou comprar seu cartucho, colocar no console e jogar e você não vai ter dor de cabeça. Já no Steam Deck, não. Nem todos os jogos são compatíveis com o sistema operacional que vem no Steam Deck. Alguns jogos só rodam no Windows. Como o Steam Deck é baseado em Linux, alguns jogos não são compatíveis. Às vezes você vai ter esse problema. Então nem todos os jogos que você tem no PC você vai conseguir rodar no Steam Deck. Por isso, o sistema operacional da Nintendo acaba levando vantagem. Já que a gente falou de jogo, o Nintendo Switch ele tem uma biblioteca exclusiva que agrada uma enorme quantidade de fãs. Você tem jogos clássicos como Mario, Zelda, Donkey Kong, Metroid, Pokémon. Esses são títulos de peso que estão presentes no Nintendo Switch. Mas nem tudo são flores. Esses títulos têm um probleminha que eu vou falar já já. Aguenta aí. Enquanto que no Steam Deck você tem acesso a uma biblioteca de jogos bem maior, uma biblioteca gigante, onde você consegue jogar jogos como GTA, Red Dead Redemption, Call of Duty, Elden Ring e por aí vai. Mas a gente sabe que nem todos os jogos rodam, tem esse probleminha, então você tem que levar isso em consideração. O Nintendo Switch você não tem esse problema. Qualquer jogo que está vendendo lá na eShop, na loja da Nintendo, você compra e você tem garantia que aquele jogo vai rodar tranquilamente no seu Nintendo Switch. Enquanto no Steam Deck, não. Infelizmente não. Agora, uma outra vantagem que o Steam Deck traz em relação ao Nintendo Switch é que o Steam Deck ele permite você instalar emuladores para você jogar jogos de outras plataformas, como por exemplo do PlayStation, do próprio Nintendo Switch, Game Boy, Super Nintendo, 64 e por aí vai. O Nintendo Switch até permite você fazer isso também, mas aí o console ele tem que estar desbloqueado. Aí é um risco que você corre. Enquanto o Steam Deck não, você não precisa desbloquear o console, basta você baixar o emulador, instalar, que você vai conseguir rodar os jogos emulados. Agora, lembra que eu falei que os jogos exclusivos do Nintendo Switch tinham um probleminha? Então, o principal problema dos jogos exclusivos da Nintendo é o preço. Muitas das vezes os jogos custam R$300, 350, até R$400. Isso faz com que seja um pouco inviável para a nossa realidade de conseguir ficar comprando o jogo para o Nintendo Switch toda hora, já que os jogos são muito caros. E é muito comum você ver jogos que já foram lançados há mais de 7 anos continuarem sendo vendidos por R$300. Então, de fato, a biblioteca do Nintendo Switch traz jogos clássicos e divertidos, porém com preço muito elevado. Pessoal, o preço, sem sombra de dúvidas, é algo importante na hora de você escolher o seu console. Mas tem uma outra coisa muito importante, que é você se inscrever aqui no nosso canal, se você estiver gostando desse vídeo. Vamos fortalecer essa comunidade e eu conto com você.
Bom, o Steam Deck, pessoal, ele custa uma média de R$1.000 a mais do que o Nintendo Switch OLED. Isso eu estou falando da versão de 64 GB. Mesmo o Nintendo Switch sendo mais barato do que o Steam Deck, eu, Anderson, acho que o Steam Deck acaba valendo mais a pena, mesmo sendo mais caro, por uma questão: os jogos. Como eu disse, os jogos do Nintendo Switch são muito caros para a nossa realidade aqui no Brasil. Enquanto você consegue comprar jogos do PC por um precinho muito mais em conta, muito mais camarada. É natural você entrar na Steam Deck e você ter uma promoção no meio da semana, ou aquelas promoções de férias ou de fim de ano, e jogos lançamentos você pega promoção de 20, 30, 40, até mais do que 50% de desconto. A Nintendo também dá desconto, porém ela dá desconto nos jogos normais. Os jogos exclusivos dificilmente entram em promoção. Geralmente são jogos caros e ficam caros por muito, muito tempo. Tem jogo lá com mais de 7 anos que continua sendo vendido por R$300. Então, por isso, eu acho que acaba sendo uma vantagem o Steam Deck. Além de você ter a possibilidade de jogar no computador e levar a sua biblioteca do PC para qualquer lugar através do Steam Deck. Então, sim, eu acho que nessa questão de preço, eu acho que o Steam Deck acaba valendo um pouco mais a pena, mesmo sendo um pouquinho mais caro. Você paga mais caro no console, mas economiza nos jogos. Agora, sobre a performance dos jogos, chega até a ser covardia comparar um console de 2021, como é o Steam Deck, com o Nintendo Switch que foi lançado em 2017. Então, o Steam Deck ele acaba tendo a obrigação de ter um desempenho melhor, já que ele tem um processador mais potente, já que ele tem 16 GB de memória, uma placa de vídeo mais nova. Então, o Steam Deck ele tem a obrigação de ser melhor nessa questão de desempenho. Porém, o Nintendo Switch ele me surpreende pelo ponto de ter uma tecnologia de 2017 e mesmo assim conseguir jogar jogos recentes e dar conta do recado. Então o Nintendo Switch, ele é pau pra toda obra, filho. Você comprou o console e você vai conseguir jogar os seus joguinhos que estiverem lá na eShop tranquilamente com um desempenho razoável. Para um console de 2017, tá de parabéns, é ou não é? Quando o assunto é gráfico, o Steam Deck ele também traz um gráfico um pouquinho superior. Você consegue jogar jogos AAA, como Elden Ring, Red Dead Redemption, GTA, até mesmo Forza 5, e com uma qualidade de gráfico muito boa para um console portátil. O Nintendo Switch tem uma carta na manga. Quando você conecta ele na dock, você liga na televisão, ele sai de HD para Full HD. Você pode jogar jogos em 1080p na televisão, porque a dock ajuda no processamento dos jogos do Nintendo Switch. Ou seja, se você está procurando jogos mais divertidos, com um gráfico mais suave, não tão pesado, o Nintendo Switch é uma opção legal. Agora, se você quer jogar um joguinho um pouco mais pesado, com um gráfico um pouco melhor, aí eu já acho que o Steam Deck seria uma melhor opção para você. É claro que quanto mais pesado o jogo, mais bateria ele consome. Então vamos ver como é que é essa questão da bateria dos consoles. Pela minha experiência pessoal, a bateria do Steam Deck, ela deixa um pouquinho a desejar. Ela dura em torno de 1 a 2 horas, dependendo do jogo, se você está jogando um jogo muito pesado. Aí vai chegar uma hora que você vai ter que pegar o carregador e carregar o Steam Deck. Enquanto o Nintendo Switch, a sensação que eu tenho é que a bateria ela dura muito mais do que a do Steam Deck. Então ele acaba levando essa pequena vantagem. Quando você está jogando um jogo indie, os dois têm um desempenho muito semelhante. A bateria dura legal para os dois, você consegue jogar aí tranquilamente por bastante tempo. Agora, se o jogo for pesado, aí, infelizmente, o Steam Deck acaba levando desvantagem nessa questão da bateria. Tanto o Nintendo Switch quanto o Steam Deck, eles são ótimos consoles onde o principal objetivo é garantir a sua diversão. Agora, tem algumas coisas sobre o Nintendo Switch e sobre o Steam Deck que eu não vejo quase ninguém falando e eu falei nesses 2 vídeos aqui. E eu acho que você vai gostar. Então já clica aqui para você assistir. Eu sou Anderson Albuquerque e até o próximo vídeo. Tchau!